Deus. Paz do Senhor, irmãos. Eu quero ler dois textos. O primeiro é Deuteronômio capítulo 25, versos 10. Deuteronômio 25, versos 10. Enquanto você procura, eu externo a minha gratidão a Deus por ter me guardado com a tua graça, com a tua misericórdia, ter me trazido aqui juntamente com a minha esposa, mais uma vez a essa igreja maravilhosa, ao pastor Fábio Rezende pela oportunidade de confiança, também a cantora Nayara Santana com a sua família, que nós também amamos conhecer, e vindo de Goiás é bênção, né? Glória a Deus. Deuteronômio 25, versos 10. Todos encontraram, digam amém. E daquele momento em diante, toda a descendência daquele homem será conhecida em Israel como a casa do descalçado. Diga bem forte, a casa do descalçado. Diga, a casa do descalçado. Eu vou pregar sobre a casa do descalçado. Livro de Ruth, capítulo de número 3, versos 3. Para a gente ganhar tempo, diz mais ou menos assim: lava-te, unge-te, te veste e desce a eira. Tudo bem? Diga bem forte: lava-te, unge-te, se veste e desce a eira. A nossa bênção está na eira. Glória a Deus. Faltava mais ou menos uns 6 meses para que Jesus fosse levado para a cruz do Calvário. E havia uma promessa que permeava sobre o povo contemporâneo a Jesus Cristo. A promessa de Isaías, capítulo de número 9, que um dia uma luz adentraria dentro da região de Zebulon e Naftali. Chega o momento da luz entrar naquela região. Só que Jesus, ele não está com a multidão, Jesus está somente com os 12. Quando Jesus entra na região de Cesareia de Filipe, ele faz algo que ele não costumava fazer, perguntas. E Jesus então, ele faz a primeira pergunta: o que as pessoas dizem que eu sou? Eu não sei quem foi do colégio apostólico, mas alguém levantou a mão e disse: os que te viram chorar estão dizendo que o Senhor é Jeremias. Os que te viram pregar um sermão mais duro, exacerbado, estão dizendo que o Senhor é João Batista. Os que te viram curar com poder, estão dizendo que o Senhor é Elias. Então Jesus fez a segunda interrogativa: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Eu não sei aqui em Araras, mas em Campinas, 9 horas da manhã, ao domingo, as testemunhas de Jeová, que tem como fundador Charles Taze Russell, eles batem na porta de nossas casas e vão dizer que Jesus não é Deus, que Jesus é uma criatura criada em algum tempo da eternidade e nada mais. Se perguntar para os Mormons, que tem como fundador Joseph Smith, eles vão dizer que Jesus foi um polígamo casado com Marta e Maria, em João capítulo de número 2, as bodas de Caná, e que o mesmo é irmão de Satanás e filho de Adão. Se perguntar para os adventistas, eles vão dizer que Jesus é o arcanjo Miguel. Se você perguntar para os kardecistas, eles vão dizer que Jesus nunca teve um corpo, somente teve um espírito elevado e nada mais. Se você perguntar para os budistas, eles vão dizer que Jesus nunca foi Deus, é só um homem que deixou um bom exemplo, um legado a ser seguido e nada mais. Se você perguntar para a maior religião que cresce no planeta, os muçulmanos, eles vão dizer que Jesus nunca foi Deus, que ele é só um profeta do mesmo patamar de João Batista e do mesmo patamar de Abraão. Mas se nós pudéssemos caminhar há 2000 anos atrás e encontrasse uma mulher sem o cântaro na mão na região de Samaria, ela iria dizer: para eles eu não sei, mas para mim ele ainda é aquele que tem água da vida eterna. Se perguntar para Isaías, ele vai dizer: para mim ele é o conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da eternidade, a raiz de Davi. Jeremias vai dizer: para mim ele é o renovo. Jó vai dizer: para mim ele é o Redentor que vive. João Batista vai dizer: para mim ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Betânia, Lázaro vai dizer: para mim ele é a ressurreição e a vida, e ainda que esteja morto viverá. Paulo vai dizer: para mim ele é aquele que foi manifestado em carne, justificado em espírito, visto pelos anjos, crido pelo mundo, pregado entre nações e recebido em glória. Mas se você encontrar um assembleano da Madureira há mais de 100 anos, nós ainda vamos dizer: para nós ele ainda é o que salva, o que cura, o que liberta, batiza com o Espírito Santo. Cadê os crentes que vão morar no céu essa noite? Te apresento o nosso Boaz essa noite. A região de Israel, ela nasce
através da vida de um homem chamado Abraão e uma estéril chamada Sara. Essa nação, ela cresce de tal forma dentro do Egito, e eles vão sair de lá. Mas antes de sair de lá, eles saíram da terra de Gosém. E da terra de Gosém eles passaram por Sucote, e de Sucote eles foram para o deserto de Etã. Faraó havia permitido que por 3 dias eles fossem ao deserto adorar a Deus. Até porque, segundo a tradição rabínica, quando Faraó perguntou para Moisés: quem é o teu Senhor? Moisés disse para Faraó: o meu Senhor é R-E, Asher, R-E, eu sou o que sou. Ele caiu do trono. Faraó chamou todos os magos, adivinhos, e pediu para procurar entre os deuses catalogados do Egito quem é R-E, Asher, R-E. Eles procuraram, voltaram e não encontraram. Então Faraó mandou chamar Moisés mais uma vez. Moisés apareceu, e antes de Faraó perguntar, Moisés disse: por que procura R-E, Asher, R-E entre os deuses mortos do Egito? Se o meu R-E, Asher, R-E, eu sou o que sou, ele é vivo para todo sempre. Ele é o eu sou na tua casa, o eu sou no teu ministério, o eu sou nessa igreja, o eu sou na tua vida. R-E, Asher, R-E está aqui essa noite. Oh, glória. Será que não é por isso que Jesus, quando sai do Getsemane e os soldados vêm o prender e perguntaram: és tu Jesus? Ele disse: eu sou. No grego, egoimi, em hebraico, R-E, Asher. Eles também caíram. O que Jesus estava dizendo é: eu sou Deus, eu sou o que sou. E se você está me olhando aqui essa noite, Ele disse para você e para mim: neste mesmo nome que está acima de todos os nomes, vocês vão curar enfermos, expulsar demônios. No meu nome, diz o Senhor, receba cura. No nome do Senhor, receba refrigério. No nome do Senhor, receba restauração para a tua vida este ano. Oh, glória. Só que Moisés subiu para o monte. As crianças estavam felizes, porque por 3 dias as crianças não viram os egípcios achibatadas baterem em seus pais. Por 3 dias eles sentiram o valor da liberdade que eles não tinham na escravatura do Egito. Só que quando Moisés desce, o povo pergunta: o que Deus disse, Moisés? Moisés olhou para o povo e disse: Deus pediu para voltar. É paradoxal dizer para voltar, mas há momentos em nossa vida que é necessário recomeços. Geralmente nós temos a tendência de ouvir pregadores dizer: levanta a cabeça e vai. Autoajuda, mensagens de coach diz: levanta a cabeça e prossegue. Também a Bíblia diz: vai na tua força, caminhe. Mas há momentos em nossa vida que Deus pede para voltar. Só que nós não estamos acostumados, imediatistas, a querer voltar. E o povo então reclamou com Moisés e disse: como nós iremos voltar? Moisés disse: eu não sei como nós iremos fazer, mas aquele que diz para voltar se encarrega no caminho de volta. Quando eles voltaram, Deus disse: é aqui que eu quero que vocês fiquem. Só que eles olharam para a esquerda, Migdol, olharam para a direita, Piairote, montanha da esquerda, montanha da direita. Quando eles olham para trás, Faraó se arrependeu e está vindo com os soldados. Quando eles olham para frente, tem o mar. O povo logo reclamou e disse: Deus nos trouxe aqui para morrer. Por que Deus pede para voltar? Por que Deus pede para recomeçar, para desfazer algumas coisas? O ano de 2020 nos ensinou muitas coisas, e este ano Deus está dizendo: eu poderia aqui dizer: levanta a cabeça e caminhe, que Deus vai dar vitória. Nós aprendemos muito a frequentar culto de vitória, mas nós não aprendemos a lidar com dias de crise, dias de tribulações. E é em dias assim que Deus pede para recomeçar, para voltar e compreender quem é o Deus que você serve. Quando eles voltaram e murmuraram, Moisés olhou para o céu e disse: Senhor, o que eu faço?
O Senhor nos trouxe aqui para morrer. Deus não pede para voltar, para te matar onde você está. É porque Deus não quer que você saia pelas portas do fundo sem que ninguém perceba quem é o teu Deus. Deus pediu para voltar e disse: o que você tem na mão, Moisés? Ele disse: uma vara. Entenda, o que você tem na mão, Davi? Uma funda. Mas quem derrota o gigante sou eu. O que você tem na mão, Sansão? Uma queixada de jumentas apenas. É improvável as tuas ferramentas, mas não são as tuas ferramentas, é o Deus que você serve em meio à obediência. O que você tem na mão, Arão, é uma vara, mas ela vai florescer. O que você tem na mão, irmã, tem santidade. O que você tem na mão, irmão, eu tenho um pouco de palavra. O que você tem aí, irmã, eu tenho louvor. É aí que Deus vai te usar. É com isso que Deus vai fazer uma grande obra. Estou sentindo a presença do Espírito essa noite. Ele não precisa de muito para suas grandezas. Ele não precisa de muito para realizar grandes milagres. Ele precisa da tua obediência que você tem aí agora. Oh. Moisés disse: eu tenho um cajado, bata nas águas. Eu entendi que o obedecer é comigo, mas abrir o mar é com Deus. Obedecer é comigo, o milagre é com Deus. A voz de comando da sua vida se encarrega de se cumprir as promessas que Ele fez em tua vida. Este povo andou pelo deserto por 40 anos, quase chegando na terra que Deus prometeu. Moisés sobe para o Monte Nebo e Deus disse que ele não iria entrar em Canaã. Josué, que passou 40 anos ao pé do monte, chegou o momento agora de Josué assumir. Ele é o sucessor. Josué assume. Eles atravessam o Jordão. E aqui eu aprendo uma lição. Moisés atravessou o Mar Vermelho, mas não atravessou o pequeno Jordão. Nós podemos realizar na instrumentalidade de nossas vidas grandes coisas, mas podemos perder nas pequenas. Isso nos mostra que nós não podemos ser autossuficientes ao ponto de entender que Deus está sendo movido por sua campanha, que Deus está sendo movido por o seu choro. É Deus que move a história, é Deus que move a tua casa, é Deus que move essa igreja, é Deus que move a tua vida. Só que Josué atravessou o Jordão. E quando ele atravessa o Jordão, derruba as muralhas de Jericó, eles estão na terra da promessa. Josué chama o povo e renova o povo outra vez com a palavra, recordando o povo das lições que eles aprenderam com Moisés. Só que Josué morre. Ele não deixou um sucessor. E aí está o problema. Quando nós não deixamos um sucessor para fazer o que nós estamos fazendo, o povo se perde. Se você não deixar um sucessor para fazer o que você está fazendo, Deus não te tira de onde você está e não te coloca numa posição melhor. Precisa de alguém à altura você deixar para dar seguimento e sequência na obra que Deus começou através da tua vida. Quando Josué morre e não deixa o sucessor, o povo se perde. E o texto vai dizer que a anarquia que existia no período judiciário, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. E neste período de judiciário, neste período de anarquia, onde cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos, eles estavam na terra da promessa, mas permitiram que os gigantes crescessem no mesmo ambiente que Deus os deu. Não se acomoda no ambiente da promessa, permitindo que alguns gigantes se levantem dentro da sua casa, se levante no teu ministério, acomodado de braço cruzado, dizendo: deixa ele aí, já estou no ambiente da promessa. Esses gigantes irão crescer e vai chegar um momento que você não vai conseguir lidar com eles. Há gigantes que nós permitimos em nossa casa, que pode arruinar o futuro de nossos filhos.
Há gigantes que nós deixamos dentro de casa, que pode arruinar a nossa casa. Deus está dizendo ainda hoje, este ano, é tempo de rever algumas coisas. Tire os gigantes que estão crescendo nas redes sociais dos seus filhos dentro do quarto. Tire os gigantes que estão se levantando dentro do teu ministério, porque essa terra que Deus colocou você para pisar, só pertence a você e a Deus. Não divida o ambiente da promessa com quem Deus não chamou para estar. Oh, glória! Só que é neste período de crise e de caos que vem uma fome terrível. E a fome assolou Belém. Quando a fome assola Belém, assola também uma família. E o pai de família se chama Elimeleque. A sua esposa se chama Noemi. Eles têm 2 filhos, um chamado Malom e outro chamado Quilom. O texto vai dizer que era o período em que os juízes julgavam a terra. Houve fome em Belém. É estranho porque Belém em hebraico significa casa do pão. Mas pode acontecer de faltar pão na casa do pão. E quando parece que Deus está em silêncio, nós não podemos sair do ambiente de Belém e procurar comodidade para peregrinar nos campos de Moabe. Sair da direção de Deus, mesmo em meio a momentos de crise, pode trazer problemas irreparáveis para dentro da tua casa. Vou repetir de novo: sair fora da direção de Deus, procurar uma rota de fuga para fugir dos problemas, pode causar e resultar problemas irreparáveis para a tua casa e para a tua vida. Era para Elimeleque ficar no ambiente da promessa e não sair, porque Deus há de visitar o teu povo. Não sei o que você está passando, mas fique onde Deus colocou você para ficar. Não entre em rota de fuga, não se precipite e não saia da congregação, porque Deus ainda há de visitar o teu povo. Oh. O que fazer quando Deus está em silêncio? Após 70 anos do cativeiro babilônico, segundo a profecia de Jeremias, filho de Ilquias, o sacerdote de Aranote, Abacuque está no capítulo de número 1, em meio ao caos, em meio ao silêncio. Parece com nós. Abacuque está procurando os porquês de Deus. Porque o Senhor não responde? Porque o Senhor permitiu que os caldeus invadissem Jerusalém? Era um crente dizendo: eu dou o dízimo, eu oferto, eu venho no culto, eu guardo a minha santidade, porque há coisas que acontecem que nos sobreveio. Deus não falou com Abacuque no capítulo 1. O que Abacuque fez? Te convido aí para o capítulo 2. E no capítulo de número 2, Abacuque subiu numa torre de vigia. E qual é a minha torre de vigília, pregador? Não precisa ser no monte, para queimar o nome de alguém que um dia colocou no caderno do ciclo de oração. A sua torre de vigília pode ser lá dentro do seu quarto. Abra a porta, só você e Deus, entra lá dentro e fale com Ele, que Ele vai te ouvir mesmo em meio ao silêncio. Se no capítulo de número 1 há um silêncio, no capítulo de número 2, dobre os seus joelhos e busque a Deus. O que o Abacuque está esperando no capítulo de número 2? Talvez um profeta, uma missionária, alguém fazendo muito barulho, pulando, falando em línguas estranhas, colocando o dedo na cara dele, dizendo: assim diz o Senhor, nesse janeiro profético, Deus vai te honrar, Deus vai te dar vitória. Cansamos já disso. Não é assim que Deus falou com ele. Deus não veio no barulho, Deus veio no meio do silêncio e sussurrou no ouvido de Abacuque. Qual é a resposta de Deus em meio ao silêncio? O justo viverá pela fé. E o que é viver pela fé, pregador? É sair do capítulo 2 e ir para o capítulo 3. Pegar a harpa, Abacuque, que você não toca mais, ir para o capítulo de número 3 e começar a adorar. Quem vive pela fé dá glória a Deus antes de ver o milagre. Quem vive pela fé exalta a Deus antes de ouvir a resposta de Deus. E qual é o louvor para os crentes essa noite que vivem pela fé? Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos
a vide, o produto da oliveira minta, e não haja mantimento no campo e nem vaca nos currais. Todavia, só quem vive pela fé. Todavia, só quem é lavado no sangue de Jesus. Todavia, só os adoradores dessa noite. Só quem vive pela fé. Todavia, eu exultarei com alegria, o Deus da minha salvação. Viva pela fé esse ano. É pela fé esse ano. Não é no culto da vitória. É viver pela fé. O justo viverá pela fé. Não estou vendo, mas Deus está trabalhando. Estou desempregado, mas sei que hora essas Deus abre porta. Estou precisando da cura. Viva pela fé. O Senhor vai chegar, te encontrar e te curar para a glória de Deus. Estou sentindo a presença de Deus essa noite. Sinta a presença de Deus aí onde você está. Seja renovado para caminhar esse ano. Nesse janeiro profético, os céus me trouxe para dizer: Deus não está dizendo que vai dar vitória. As últimas palavras de Jesus foram estas: no mundo tereis aflições, mas fique tranquilo, Ele vai caminhar contigo nesse caos. Ele vai caminhar contigo nessa luta. Assim diz o Senhor: eu estarei contigo. Glória. Só que Elimeleque decidiu sair sem escutar a voz de Deus. Eu lembro de Davi. E Davi, ele foi lutar contra os filisteus. Davi poderia ter dito: eu fui ungido na casa do meu pai, ungido em Israel e ungido em Judá. 3 unções em um homem, chamado por Deus, chamado de um homem segundo o coração de Deus. Eu não vou nem orar. Tem crentes que colocou a sua vida cristã no automático. Como assim no automático? O carro vem, eu vou para o culto. Acaba o culto, estendo minha mão, bênção apostólica, vou para casa, vida que segue. Deus está te chamando esse ano para intimidade e sensibilidade com Ele. Qual é a sensibilidade de Davi? Ele dobrou o joelho e disse: Senhor, os filisteus estão vindo, eu devo subir. Deus disse: sobe. Se você subir, eu vou te dar vitória. Ele subiu e Deus deu vitória. No mesmo dia, preste atenção nisso aqui. No mesmo dia, o mesmo inimigo, no mesmo dia, os filisteus vieram outra vez. Se fosse eu já sei, eu vou subir. Se fosse os obreiros, nós já sabemos, nós vamos subir. Só que quem é segundo o coração de Deus e tem sensibilidade não sobe. Ele dobra o joelho a segunda vez. Vou dizer de novo, ele dobra o joelho a segunda vez. É o mesmo dia, o mesmo inimigo. Só que para o mesmo inimigo, para o mesmo dia, Deus ensina que tem estratégias diferentes. Quando Davi dobrou o joelho, Davi disse: e agora? Eu subo de novo? Deus disse: não, desça e dê uma volta e apareça de frente com eles. E aí? Fica tranquilo, eu vou vir sobre as copas. Quando você vir o barulho das copas, é o Senhor chegando na tua casa. Pela fé, nesse mês de janeiro, eu posso ouvir o barulho das copas. Deus vindo na tua direção, Deus vindo na tua causa. Dobra o joelho e busca a voz de comando de Deus. Deixa Ele controlar a tua vida. Deixa Ele direcionar os teus passos. Oh, glória! Deus tem estratégias esse ano para a tua vida. Deus tem estratégias esse ano para os músicos. Deus tem estratégias este ano para os obreiros. Acho que manda. Deus tem estratégias diferentes. Deus tem meios e modos diferentes para te livrar deste caos, para te erguer, para te colocar de pé e fazer você caminhar por caminhos verdejantes na mão dele. Só que Elimeleque saiu. Elimeleque não resolveu orar, não resolveu ficar. Quando ele saiu para peregrinar nos campos de Moabe, ele empobrece. Diga, ele empobrece. Não tem como, vou ter que teologar com você. Quando ele empobrece, ele vende a terra.
Segundo Levítico, capítulo de número 25, isso aqui não é mensagem para pular, é mensagem para pensar. E Levítico 25 vai dizer: se o irmão empobrecer e perder a terra será passada para o poceiro. O poceiro é aquele que toma posse da terra. Mas o texto em Levítico vai dizer: a terra não será do poceiro eternamente, porque a terra é do Senhor. No ano do jubileu a terra tem que ser devolvida, ou um parente remidor poderia pagar aquilo que Elimeleque perdeu, para restituir para a casa dele tudo que foi perdido no ano anterior da fome. Quando Elimeleque chegou nos campos de Moabe, porque sair do ambiente espiritual para peregrinar nos campos de Moabe é declínio espiritual, não só geográfico. O texto vai dizer que quando ele chega em Moabe, ele morre. A inclinação para a carne gera morte. 10 anos depois, os seus 2 filhos, Malom e Quilom, um significa enfraquecido e doente, e o outro quase morto. Porque os filhos estão enfraquecidos, quase mortos? Porque quem sai da casa do pão para peregrinar em Moabe não tem alimento. Se não tem palavra, está quase morto. Se não tem palavra, está doente, está enfermo. Mas a palavra de Deus é pão essa noite, para te fortalecer, para te curar, para revigorar as tuas forças, para te dar vida, em nome de Jesus. Evangelho não muda a diversidade, evangelho transforma, revigora, alimenta caráter. 10 anos depois, os filhos já tinham se casado com 2 moabitas, Orfa e Ruth. Preste atenção, o texto em Deuteronômio vai dizer: diz o Senhor, nenhum moabita entrará na casa do Senhor. Nenhum, diga bem forte, nenhum. Segundo a lei, nenhum moabita entrará na casa ou no templo do Senhor. Só que 10 anos depois da morte de Elimeleque, Malom e Quilom também morrem. Noemi está viúva, está sozinha. Noemi está amargurada. Só que em Ruth capítulo 1 verso 6 vai dizer o texto: e chegou a notícia em Moabe, Deus visitou o seu povo. Não era para ter saído, era para ter esperado. Na ótica e lógica humana, Deus tarda, mas Deus não tarda. Ele tem o tempo certo para visitar o teu povo. Até a fome é em prol do teu povo, e o povo não sabia disso. Porque o filho pródigo só reconheceu que na casa do pai tem pão quando veio a fome. Quando a fome veio em Samaria, despertou Eliseu para profetizar. A fome na Bíblia sempre trouxe pessoas de volta, mas também revelou corações daqueles que desejavam sair. Só que no Antigo Testamento Deus visitava o seu povo. O texto vai dizer em Êxodo que Deus visitou a terra do Egito e os tirou de lá. Quando Deus visita, Ele abre caminhos no meio do mar. Só que o texto vai dizer que em Naim, aonde? Está saindo uma mulher com um filho morto. Ela vai fazer o mesmo caminho que ela fez um dia para o seu esposo. Ela sabe o caminho da dor de ir, o caminho da dor de voltar, e ela sabe a dor que o espera dentro da casa. Só que ela está saindo com uma multidão triste, do lado de dentro da região de Naim, e o filho morto, o único filho. Só que do lado de fora da cidade está entrando uma multidão alegre, e também tem um único filho, mas o filho que está entrando não está morto, o único filho tem vida. Só que aquele menino que está morto, que vai saindo, vai encontrar o único filho que tem vida, que está entrando. E este filho que está morto, que está saindo, ele vai ter vida. Só que o único filho que está entrando, que tem vida, vai ser morto. Só que este que está saindo morto e vai ter vida, ele vai morrer depois novamente. Só que o único filho que está entrando com vida vai morrer, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Segura, deixa eu pregar. Só para fazer o morto que está saindo, que vai viver, morrer novamente, mas este que está vivo vai morrer, ressuscitar o terceiro dia, só para fazer aquele que está morto, que vai viver, que vai morrer novamente, no toque da trombeta, ressuscitar, para nunca mais morrer, para nunca mais morrer. O dono da
Aquele que visita Naim está visitando a tua casa essa noite. Receba a visita de Deus. 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 Quando Deus visita o Egito, abre caminhos. Quando Deus visita Naim, Ele traz vida. Só que quando Deus visita Jericó, olhem para cá, tem uma figueira brava. Diga figueira brava. Olha que interessante, pastores. Figueira é um fruto típico de Jerusalém, assim como o pequi é de Goiás. Só que figueira brava não é fruto típico de Jerusalém. Só que um dia um profeta chamado Amós, qual o nome dele? Ele está profetizando no reino do norte. Só que Amazias é o bajulador puxa-saco do rei Jeroboão II. E ele foi ao rei Jeroboão II e disse: tem um profeta aí profetizando contra o pecado e contra a sua vida, ó rei. O que o rei fez? O que eu devo fazer? O bajulador é igual Ramã. Ele disse: pede para ele pegar as coisas dele e sumir para o outro reino do sul. Então pode ir lá. Quando Amazias chegou, disse: Amós, o rei Jeroboão pediu para você sumir daqui do reino do norte e ir para o reino do sul. Ele disse: eu não era nem profeta, nem filho de profeta. Eu sou apenas um plantador de sicômoros, de figueira brava. Quando ele chegou em Jerusalém, o que ele fez? Plantou figueiras bravas. Amós morreu e nunca vi um fruto numa figueira brava. Só que Jesus está chegando em Jericó. E quando ele olha uma figueira que tem folhas, não tem fruto, é igual Adão. Tem folhas de figueira, mas não tem fruto digno de arrependimento. Só que quando Jesus olhou para uma figueira brava, tem um fruto desse tamanho lá em cima, dizendo: eu subi aqui só para te ver. Tem coisas que você planta que tem a ver com Jesus. Tem coisas que você planta e que lá na frente é Jesus que vai colher estes frutos. Tinha um Zaqueu lá na figueira brava, e Jesus visitou a casa dele e trouxe salvação. A visita de Deus abre caminhos, traz vida e também traz salvação. Mas só para você dar glória. Só que Deus visitava e ia embora. Mas Isaías disse que uma virgem conceberia e daria luz a um menino que se chamaria Emanuel, Deus conosco. No Antigo Testamento era Deus e nós, Ele só visitava. No Novo Testamento é Deus entre nós. Só que aqui na Assembleia de Deus, Madureira de Araras, já não é mais Deus e nós, nem Deus entre nós. Agora Ele não visita, Ele mora. É Deus dentro de nós. Só quem tem Ele aí dentro, levanta a mão mais alto que você puder. Só quem tem Ele aí dentro. Passe o que passar em Belém, você não tem a visita de Deus. Você é morada, você é morada. Fique aí, Deus vai intervir na tua história. Oh glória! Se prepare para aquilo que Deus tem para a tua vida. Só que Noemi, ela olhou para as duas garotas e disse: eu vou voltar para a minha terra. Voltar é difícil, porque ela não volta mais como Noemi. Noemi significa minha doce. Naim significa doce. No hebraico, quando termina com i, é posse. O pai disse: essa é minha doce, foi criada para ser doce. Mas as agruras da vida e as perdas a transformou em uma mulher amarga. E ela disse para as meninas, segundo o Talmud: volte para os seus deuses. Orfa e Ruth olhou para ela e ela disse amargurada: eu não tenho mais idade suficiente para gerar filhos, e esses filhos crescer e se casar com vocês. Volte embora. Aqui vai para o ciclo de oração. Tem muita irmã que deixou de fazer
Porque está como Noemi dizendo: já estou velha demais, já estou avançada de idade, já não quero mais fazer, não quero assumir mais nada, eu não consigo mais nem gerar. Deus está dizendo: Moisés era novo, criança, viveu no palácio, se vestiu como um príncipe, falava como um príncipe, estudou nas melhores universidades do Egito, nunca ouviu Deus. Tem 80 anos de idade, pesado de língua em um deserto, com vestes sujas de fezes de ovelhas de Jetro. É a primeira vez que ele escuta Deus chamar para uma grande obra. Não importa a sua idade, se você está avançada de idade demais ou é novo demais, pode ser um Moisés com 80, mas pode ser um jovem Samuel, não importa. Quem te chamou está dizendo: gere em tempo de crise, faça em tempo de crise. 2021, arregaça as mangas, e aquilo que você não fez no ano passado, é tempo de fazer. Sirva essa igreja, contribua para o reino, se levante e faça a obra. Só que Orfa olhou para ela e disse: eu vou embora. Só que as duas choraram. Diga, as duas choraram. Tem pessoas que choram até com você, pastor Fábio. Chorar todo mundo chora, porque é fácil você caminhar com Noemi, o difícil é você andar com Mara. Andar com Noemi, Orfa anda. Criou expectativas. Quando você tem algo a oferecer, você tem multidão. Conhecimento e unção atrai multidão. Mas quem ama é discípulo, multidão admira. Vou repetir de novo: multidão, ela admira. Obreiros, discípulos amam. Andar com Noemi é fácil. Orfa é igual Judas. Judas criou expectativas no Messias. Logo, ele é o Messias. Ele vai ter um reino físico, igual o de Salomão. Eu cuido da bolsa, vou ser tesoureiro, vou ter um ar-condicionado, uma sala para mim ficar, e quem quiser falar comigo tem que agendar. Está cômodo para Judas. Só que Jesus dizia: eu vou para a cruz. Ele não entendeu. Jesus disse: eu vou para a cruz. Ele não entendeu. Ele achou que reino de Deus é ar-condicionado e visita agendada. Só que Jesus está dizendo: renuncia-se a si mesmo. Reino de Deus é: pega a sua cruz e siga-me. Reino de Deus é: não tem onde reclinar a cabeça. Reino de Deus é: não precisa levar os ternos, só leva a sua espada, o seu alforge e uma bolsa. Entenda, reino de Deus não é estrelismo, foto, postagem. Isso é bom, estamos vivendo em momentos assim, mas reino de Deus é muito mais do que isso. Reino de Deus é: siga Jesus, pega a tua cruz. Evangelho é isso. Pega a tua cruz e siga-me. Pega a tua cruz, renuncia-se a si mesmo e siga. Quando Jesus disse: eu vou para a cruz, Judas logo entendeu: se ele vai para a cruz, ele não tem nada para me oferecer. Se ele não tem nada para oferecer, eu beijo, me despeço e vou embora. Isso é Orfa, beijou e foi embora. Só que Ruth é igual João. Ela disse: eu não vou embora. Aonde você colocar a tua cabeça, eu vou pousar contigo. Aonde você pôr a planta do teu pé, eu colocarei o meu. Aonde você deitar, eu também deitarei. Para onde você for, eu também irei. No momento de crise, deixa a órfã ir embora. Quem tinha que ir embora já foi, mas quem Deus chamou para caminhar contigo, vai contigo até o fim dessa tua luta, dessa tua peleja. Ela é igual João. Diga bem forte, por quê? Só quem quer saber, diga bem forte: eu quero. O ministério de Jesus é acompanhado de 5.000 pessoas que só querem pão e peixe. Só que de 5.000 em 1 Coríntios 15 só ficaram 500 pessoas e mais Tiago para ver se ele vai morrer ou se ele vai viver. Só que de 500 pessoas só tem 120 irmãos orando no meio da semana, no ciclo de oração no cenáculo em Atos 2. Só que de 120 em Lucas 10 vai dizer que só 70 iam para o evangelismo depois da escola bíblica dominical na grande comissão. Só que dos 70 só 12 andavam com Jesus. Só que de 12 só 11 tomaram ceia. Judas saiu para o trair.
Só que de 11, só 3, Pedro, João e Tiago, foram para a casa de Jairo, para o Monte da Transfiguração e para o Getsemane. Só que dos 3, só João estava com Jesus no pé da cruz. Aí você vem me perguntar, por que só João viu ele com olhos como chamas de fogo, o cabelo branco como a neve? Os seus vestidos não foi confeccionado em Damasco, Magdala ou em Tiro, confeccionado na eternidade. Os seus pés como latões reluzentes, e ele dizendo: quem caminha comigo é Ruth e vai até o fim, vai ver o que ninguém viu, vai ouvir o que ninguém ouviu. João, eu sou o mesmo, eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega, aquele que tem a chave da morte. Quer ver o que ninguém viu neste ano, quer sentir o que ninguém sentiu, é profético nesse janeiro. Vai com Jesus até o fim, vai com ele até o fim, vai com ele até o fim. Tem algum João aqui essa noite? Não, as Ruths que estão aqui essa noite, a órfã pode levantar sua mão disfarçada, mas só quem é João e quem é Ruth, levanta as duas mãos para cima, sobe o nível e enche a casa de glória. Oh glória! Elas voltaram para Belém, só que o texto vai dizer que elas chegaram na festa ou no princípio da cegada. Que ano bom, é um ano de colheita. Quando elas chegaram, Noemi falou: Ruth, está olhando toda essa terra? Ela: estou dizendo, sim, estou vendo. Ela foi de Elimeleque, o meu esposo, só que ele perdeu a terra. Está vendo aquele homem lá em cima? Ela disse: estou. Ele é Boaz, ele é parente de Elimeleque. E só ele pode nos redimir, te comprar e devolver tudo aquilo que nós perdemos em Elimeleque. Ruth disse: o que eu faço? A princípio, está olhando os funcionários dele, coisa de mulher, irmão. Ela: estou dizendo, estou vendo. Os funcionários pegam e colhem. O que não entra na sacola e cai, observa que eles não pegam. Ela disse: é verdade. Por quê? Porque tem uma lei em Israel. O que cair no chão, o funcionário não pode pegar e colocar dentro da sacola, porque o que cai no chão fica para o órfão, para a viúva e para o estrangeiro. Ruth disse: eu sou viúva, eu sou órfã, isso é para você. Ela começou o ano, no início da cevada, com mãos vazias. O segredo para uma grande colheita é começar esvaziando de si. Quem está muito cheio de si, o ano é igual. Mas quem começa um ano vazio de si mesmo, com mãos vazias, Deus te prepara uma grande colheita. Quando ela está pegando as espigas, Mateus capítulo 15, Jesus está andando e os obreiros estão em volta. Uma mulher cananeia, Ciro-fenícia, está atrás de Jesus, quer falar com ele. Só que os obreiros não deixam, tem que agendar. Com Jesus não tem agendamento. Jesus falou para os obreiros: deixa essa mulher vir falar comigo. Ela chegou e falou: minha filha está endemoniada e enferma, por favor, me socorre. Jesus falou: mulher, não é lícito pegar do pão da mesa dos judeus e dar para os cachorrinhos. Será que eles estão prontos? Ela olhou para Jesus e disse: mas o Senhor é meu Boaz, e eu sou uma Ruth, eu me contento com as espigas que caem da mesa. Quando ela enche a sacola, ela encontra o Boaz, e o Boaz olhou para ela e disse: quem és tu? É parente de Noemi? Ela disse: sou. Ele disse: não vá para outro campo, pode ficar colhendo aqui neste campo. Boaz não é bobo, ele sabe que quem compra o campo tem o tesouro, que quem compra o campo acha a pérola. E ela voltou para casa, coisa de mulher. Noemi falou para ela: eu tenho um segundo segredo para te contar. Ela disse: vai me matar do coração, conta logo agora, pelo amor de Deus, coisa de mulher. Noemi falou: o segundo segredo é o seguinte: na lei em Deuteronômio 25, você vai descer lá na casa de Boaz na eira. Isso aqui é para pensar.
Quando você descer na eira, você não vai falar nada, você vai tirar as sandálias dos seus pés. Se ele olhar para você e não te redimir, você vai no juiz da cidade e diga: o Boaz não quis me redimir. O juiz da cidade vai voltar com você, você vai cuspir na face dele e vão escrever na casa dele: a casa do descalçado. Ela disse: eu vou agora. Quando ela vai descer para a eira, Noemi segura e diz: filha, calma, você está indo para o lugar mais importante da terra. Nayara, não é os grandes congressos o lugar mais importante. O lugar mais importante dessa terra é aos pés de Boaz na eira. Só que ela vai descendo e Noemi segura e fala: mas não pode descer de qualquer maneira para a eira. Como eu desço? Lava-te, unge-te, se veste e desce a eira. Jovens e adolescentes, lava-te pela palavra, que não falte o óleo da unção sobre a tua cabeça. Se vista com as vestes espirituais da salvação e desce este ano para a eira. Deus em 2021 tem uma grande colheita para a tua vida. Só quem crê nessa colheita, só quem crê nessa colheita, quem chegou vazio de si mesmo para uma grande colheita. Oh glória! Quando ela chegou na eira e tirou as sandálias de Boaz, eu abro um parênteses. Se tirar as sandálias significa me redime, agora eu entendo. Porque na última semana, que ninguém chamou Jesus para jantar, porque chamar Jesus para jantar, quando Jesus está fazendo milagres, é muito fácil. Só que quando o nome de Jesus é o mais falado em Jerusalém, na última semana, onde querem o prender e o matar, é difícil sair na rua com a Bíblia e dizer que é crente. Mas tem um ex-leproso chamado Simão, que mora lá em Betânia, perto de Lázaro, e ele fez um jantar, e foi o único convite que Jesus teve na última semana. Mas o texto vai dizer, ele é ex-leproso. Sabe por quê? Porque na mesa de Jesus todo mundo é ex. Vou dizer de novo, na mesa de Jesus todo mundo é ex. Só chama Jesus para ficar em casa quem foi mais perdoado, porque Jesus disse: quem é mais perdoado ama mais. Só quem reconhece a graça, só quem já sentiu o perdão de Deus, só quem é ex alguma coisa. Não adianta você dizer: eu não sou ex nada. Não existe nenhuma loja que vende berço evangélico. Todo mundo precisou reconhecer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos precisaram professar que Jesus Cristo é Senhor. Todos nós somos ex sentados em tua mesa. Só que veio uma mulher e ela entendeu que ele é o Boaz. Ela falou: é a última semana, ele está indo para a cruz. Ela tirou as sandálias dele e lavou com unguento. Ela estava dizendo: o Senhor é meu Boaz, me redime antes de ir para a cruz. Por que João Batista é chamado de um homem mais humilde nascido de mulher? Porque João Batista disse: se arrancar as sandálias é redimir, eu não sou digno nem de desatar. Quem está aí, irmão? Quando Ruth tirou as sandálias de Boaz, Boaz olhou para ela e disse: mulher, tu és uma mulher virtuosa, e eu quero te redimir. Capítulo 4 do livro de Ruth. O professor de teologia me chamou e disse: vamos sentar aqui para conversar de Bíblia? Eu disse: vamos. Era hora do intervalo. Eu disse: você acredita que eu encontrei o fulano na Bíblia? Ele falou: o fulano? Eu falei: o fulano. Ele falou: não tem fulano na Bíblia. Eu falei: tem, vocês ficam lendo só livro, vocês não lê Bíblia. Eu falei: tem o fulano na Bíblia. Ele falou assim: eu te pago uma coca se me mostrar. Eu falei: não, se me pagar um café bem quentinho, preto, com queijo branco daqueles de Minas, eu conto onde está o fulano, quem é o fulano, e dou a revelação. E eu dei a revelação comendo queijo e tomando café. Só quem quer saber, diga: eu quero. Capítulo 4, versos 1 de Ruth. E Boaz disse ao fulano: redime a tu, você. Por que Boaz não redimiu Ruth a princípio e pediu para o fulano a redimir? Porque o fulano é o irmão mais velho de Boaz e o direito pertence ao primogênito.
Só que o primogênito disse: eu não vou redimir Ruth para que não dane a minha herdade, diz o texto. Ou seja, eu já tenho uma mulher, redime Ruth tu. Ele disse: então eu vou redimir. Eu dei todo esse rodeio de quase 40 minutos aqui só para te dizer uma coisa. O Elimeleque é Adão, que quando se precipitou, pecou, perdeu a terra. E a terra passou a pertencer ao poceiro, que é Satanás. Mas tu prova isso, pregador? Claro que eu provo. Paulo disse: o Deus desse século. Jesus disse: o príncipe deste mundo. João disse: o mundo jaz no maligno. E na tentação de Jesus, o poceiro Satanás levou Jesus no topo e disse, porque nem todo mundo que está no topo foi Jesus que levou. Ele levou Jesus no topo e disse: se me adorar, eu te darei os reinos. Só que Satanás não sabe é que Adão perdeu a terra igual a Elimeleque. E Satanás é o poceiro que tomou conta da terra. A terra pertence a ele. Mas o texto vai dizer: mas a terra não é dele, a terra é do Senhor. Porque tem um Boaz nessa história que pode comprar e trazê-la de volta. E quem é o fulano? O fulano é Deus. Deus não pode redimir Ruth, que é a igreja, porque Deus tem uma mulher. Quem é a mulher dele? Gomer. Quem é Gomer? Israel. Então Deus se casa com Israel no Antigo Testamento e o Boaz se casa com a igreja. E o Boaz falou para Ruth, isso aqui é para pensar. Boaz falou para Ruth: eu vou te redimir. Só que tem uma lei, Ruth, que nós temos que ir no portão da cidade, na frente do juiz, diante dos anciãos e dos sacerdotes. Eu tenho que pegar a minha sandália e entregar a ti, e isso é um testemunho que nós nos casamos. Só para os casados. Em Israel, o menino com 14 anos de idade, ele sai da tua casa e vai arrumar o casamento. Quando o pai não arruma, quando ele nasce, a menina nasce. Quando o pai não arruma o casamento, é ele que arruma. Ele leva no bolso as pratas, aqui na mão esquerda o suco de uva. Ele bate na casa da moça, ela abre, ele entra. Na frente dos pais ele diz: quer se casar comigo? Se ela disser eu quero, ele pega o suco de uva, coloca na mesa, coloca a prata e diz: tá pago o dote, tua filha é minha, ela tem um dono. Ele pega o suco de uva e dá para a menina beber. Quando ela está bebendo, ele está dizendo sim, eu aceitei. E quando ele está bebendo, ele é obrigado a fazer uma declaração de amor solenemente. Qual é a declaração? Na casa do meu pai eu tenho uma morada para te dar. Ele vira as costas e vai embora, a menina sai correndo atrás dele. A mãe segura e diz: filha, não é assim em Israel. Primeiro eu vou te ensinar como convém a cuidar do marido. Quando ele voltar, ele te leva. Como eles não deram glória, eu vou explicar melhor. Jesus deixou a eternidade, bateu na porta da sua casa, você abriu, ele entrou. Ele olhou para você e disse: quer se casar comigo? É porque com ele não tem ficada, com ele é casamento. É na alegria, é na dor, é na tristeza, é na luta, é na prova. E quando ele disse: quer se casar comigo? E você disse: eu quero. Ele não pagou com prata, ele pagou com sangue e diz: tu tem um dono, mulher. Tu tem um dono. Você é minha, você é meu, você é minha. Não, segura. Mas ele não quis casar com você porque você veio que nem um galã hoje, arrumou o cabelo, colocou o melhor terno, o melhor perfume. Você que fez a maquiagem e veio aqui como uma Barbie, a coisa mais linda. Não, ele não te chamou por causa disso. Quando eu estava dentro do presídio há mais de 10 anos, numa facção criminosa, quando o meu amigo estava na cachaça, bebendo pinga no boteco, quando você estava na prostituição, ele já estava no altar dizendo: é com ele, é com ela. Isso é graça, isso é graça, é com ele. Isso são os casados essa noite. Não, os ficantes, abaixa a mão. São os casados essa noite. Levanta a mão para cima para adorar. Oh glória, oh glória. Quando o pastor Fábio chamar os diáconos e servir a ceia, quando você estiver bebendo suco de uva, você está dizendo sim. E é uma declaração de amor. Qual é a declaração? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa do meu pai eu tenho uma morada para te levar. Só quem é casado, levanta a mão mais alto que você puder. Quem sentiu vontade de sair correndo atrás dele agora, balança a tua mão. O Espírito Santo está aí segurando a tua mão e dizendo: calma, pode baixar. Não é assim. Primeiro eu vou te ensinar como convém a cuidar do marido. E quando ele voltar, ele vai nos levar para ficar com ele para todo sempre. Para todo sempre. Oh.
Boaz pegou Ruth e levou no portão da cidade, na frente do juiz, e as testemunhas, os sacerdotes e os anciãos. E lá ele deu o calçado para ela. Isso servirá por testemunho. Jesus, quando está na cruz, as testemunhas também são anciãos e sacerdotes. Só que quando o Adão dorme, é rasgada a sua costela, e dali saiu Eva. Se nós fôssemos falar de forma medicinal, o elemento genético para a clonagem está dentro da costela. É aquilo que nós chamamos de tutano. Deus pegou todo o material genético da costela de Adão e formou Eva. Ela não foi formada da cabeça porque a mulher não teria domínio sobre o homem, mas ela também não foi formada dos pés de Adão para não ser pisada por ele. Ela foi formada do lado para ser amada e andar do lado de Adão. Só que na cruz tem o segundo Adão, e quando ele também dorme, o soldado com uma lança rasga sua costela. Saiu água e saiu sangue, mas não saiu Eva, saiu esse crente que está aí do teu lado. Pela água da palavra e do Espírito e pelo sangue que compra a igreja. Nasceu a igreja ao lado, não para ter domínio sobre ele, não para ser pisada por ele. Nasceu uma Ruth para ser amada e estar ao lado dele, igual a Assembleia de Araras aqui essa noite. Estou indo para a conclusão agora. Se Elimeleque é Adão e perdeu a terra, e o poceiro é Satanás, e a terra está no seu domínio, e Ruth é a igreja, qual é a prova do nosso casamento? Os calçados. Ele tirou o calçado e deu para você. Essa é a prova que você se casou. Não foi o sapatinho de fogo que ele nos deu. Paulo vai dizer, ele nos deu os calçados do evangelho. Sede minha testemunha que você é casado. Saia para Araras aí fora e diga para os campos de Moabe do mundo que o nosso Boaz está procurando as Rutes que estão aí fora perdidas. A pergunta essa noite que não quer calar: se o Boaz pagou a terra, por que o poceiro não devolve? É igual a esquerda, movimento sem terra. Eles ocupam uma terra que não é deles, e mesmo pedindo para sair, eles não saem. Em Israel tem um detalhe: o Boaz tinha que procurar o juiz da cidade. O juiz da cidade chama o exército e tira o poceiro de lá. É assim que funciona em Israel. Quando isso vai acontecer? A igreja será arrebatada. Só que tem a escritura original da terra. Diga onde? Já estou terminando, diga onde? Selada, escrita por dentro e por fora, ao lado do juiz da cidade. E João está chorando, porque ninguém é digno de abrir a escritura da terra, olhar para ela. Ninguém é digno, nem no céu, e nem na terra, e nem nas partes baixas dela. Só que saiu do meio dos 24 anciãos e disse: João, não chores. Está entrando ali o Boaz, aquele que foi morto e reviveu, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, aquele que foi morto e reviveu. Ele é digno de abrir o livro e desatar os teus selos. A ele a glória, a ele a honra, a ele o domínio pelo século dos séculos. A terra vai passar por 7 anos de tribulação. Ele vai abrir o selo e vai punir a terra. Mas um dia ele vai chegar nas bodas do Cordeiro, vai chamar o teu exército. Diga: quem é o meu exército? Olha para o teu irmão e diga: sou eu e você. Ele vai reunir este exército. Israel vai estar clamando na terra por causa da perseguição do anticristo. O local é o vale de Meguido, perto do Monte das Oliveiras. Israel vai ser destruído pelas nações e pela besta que sobe do mar. Israel vai clamar: Hosana, bendito que vem no nome do Senhor. O céu vai abrir. Quando o céu abrir, vem um cavalo branco, em cima dele o nosso Boaz, e atrás dele a igreja Assembleia de Deus do Araras, o exército do céu. Ele vai pisar o pé no Monte das Oliveiras, e o anjo vai amarrar o poceiro por 1000 anos. Diga: e agora? A terra vai ser devolvida. Só que depois de 1000 anos ele é solto, tem a batalha de Gog e Magog, ele é lançado no lago de fogo. A terra passa pelo fogo. E nós vamos viver novos céus e nova terra. A nova Jerusalém vai descer ataviada. Aí você faz uma pergunta para ir embora: quem eu vou ver naquele dia?
Isso é janeiro profético. Diga, quem eu vou ver naquele dia? Tem 2 tronos, o pai e o filho. Só que a mãe de Tiago, fazendo comida, os filhos falou assim para ela: fala para Jesus deixar a gente sentar um na esquerda e um na direita. E mãe é boba, a mãe foi e falou. Encontrou Jesus e falou: meus filhos pediu para um sentar ao lado da esquerda e outro à direita. E Jesus olhou para Salomé e falou assim: só se eles passar pelo cálice que eu passar. Quando ela voltou em casa, os meninos falaram assim, João e Tiago: e aí mãe, o que ele falou? Aquelas coisas que ele fala a gente não entende. Só que Jesus falou: eu quero colocar não só o João e o Tiago aqui, eu quero colocar a Assembleia de Deus de Araras aqui. Mas aqui no trono, mas como é que a gente faz? O Pai é Espírito. E no antes do antes, Jesus era o verbo que habitava no seio do Pai. João 1,18. Só que agora o Filho tem um corpo. O Pai disse: então, vem para cá e a gente volta a ser um como sempre fomos um. Só que agora o Pai, que é Espírito, habita no corpo do Filho. Aponta o dedo e diga: então sobrou um trono. Apocalipse 3:21, eu vou embora. O janeiro profético, a promessa é essa: ao que vencer, eu lhe darei o direito que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono com meu Pai. Tem um lugar melhor para você. Tem um lugar melhor para você. Tem um lugar melhor preparado para você. Ao que vencer, eu lhe darei o direito que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono com meu Pai. Quantos estão casados com este Boaz? Receba essa palavra essa noite em nome de Jesus. Eu me rasgo por inteiro. De pés. Deus falou com você? Tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente. Mas Mas peço que tua presença aumente. Quem vai se rasgar na presença dele? Tem gente chorando porque entendeu esta palavra. Se rasga, fecha os teus olhos e se rasgue. Eu me rasgo por inteiro. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo, não sei mais viver. Levante as suas mãos e diga: quem já pisou? Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Levante as suas mãos bem alto e receba. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, chama pela glória, a glória de Deus. Receba essa glória. Pode levantar as suas mãos e dizer glória. Você pode? Você pode?
Levante as duas mãos bem alto. Levante as duas mãos bem alto, vai. Cante mais forte. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, chama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, chama pela glória, a glória de Deus. Ela é